Vamos começar pensando um pouco sobre o conceito de ar. Então, o que seria esse ar? O ar ele é uma mistura de gases. Esse ar ele é invisível, incolor e ele também é inodoro. Ou seja, ele não é visto, ele não tem cor e ele também não tem odor, né? A gente não consegue sentir o cheiro, a menos que tenha alguma partícula, né, em suspensão. Esse ar ele é matéria, logo ele tem massa e ocupa lugar no espaço. E um dos exemplos que a gente pode dar da presença de gases no ar é a presença do oxigênio, do hidrogênio, de vapor d'água, entre outros que a gente vai citar aí posteriormente. A atmosfera ela é importante para a sobrevivência dos seres no planeta. Ela participa ou contribui, né, com um dos gases, que é o oxigênio, no processo da respiração celular dos seres vivos. Então, sem o oxigênio, não seria possível essa respiração, porque é o combustível da célula. A atmosfera ela também protege a Terra de radiações solares prejudiciais, não permitindo que toda essa radiação entre, mas uma parte é refletida. E isso, inclusive, faz com que haja moderação da temperatura do planeta. A superfície ela seja aquecida de forma adequada e possibilitando assim a vida no planeta. Ela também protege a Terra do impacto de outros astros, impedindo então com que esse astro ele chegue até a superfície com maior facilidade. O ar ele é formado então por uma mistura de gases, onde predominantemente nós encontramos o nitrogênio, vindo logo após o oxigênio, também hidrogênio, o dióxido de carbono, né, que é o gás carbônico, e outros gases também presentes. Então, a presença desses gases, especialmente os gases nobres na atmosfera, ela é muito pequena, de modo que a gente diz que esses gases são residuais na composição do ar. Na atmosfera, a gente também encontra o vapor de água, que é um componente muito variável e vai indicar a presença da umidade do ar atmosférico e vai garantir a regulação da temperatura na Terra. A poeira que compõe o ar também consiste em um material sólido suspenso que está presente na atmosfera e também é um componente variável. A hora pode ter mais, a hora pode ter menos. Essas poeiras elas podem ser bastante prejudiciais porque podem ser inaladas e causar danos nas vias respiratórias. Vamos conhecer então algumas propriedades do ar. Primeiro, caracterizando o ar. O ar, ele é insípido, não tem gosto, ele é inodoro, ele não tem odor, não tem cheiro e ele também é incolor, não tem cor. E ele pode ser comprovado a partir de algumas propriedades que ele tem. Como ele é matéria, ele tem massa e volume, né? Ele ocupa lugar no espaço. O ar ele também exerce pressão sobre a superfície, por isso nós temos a pressão atmosférica. O ar ele é capaz de se expandir. Um exemplo disso seria ao encher bexigas de festas. Ao encher, a gente percebe o ar se expandindo ali naquele espaço. O ar também tem a capacidade de se comprimir, ou seja, de diminuir o seu volume. Um exemplo poderia ser o botijão de gás. Ao colocar gás dentro daquele recipiente, você tem ali um ar que fica comprimido, né? A presença de um gás ali que na realidade fica comprimido. A atmosfera, ela costuma ser dividida em camadas, que são caracterizadas pela temperatura e pressão. A densidade da atmosfera, ela vai decrescer à medida que vai se distanciando da superfície da Terra. Isso acontece por causa da gravidade, que vai atrair os gases e os aerosóis para perto dessa superfície. Então, a camada mais próxima da superfície é a troposfera, é a camada mais inferior e é aqui que vivem e respiram os seres vivos. Ela está aí entre 8 e 20 quilômetros. É aqui nessa região, nessa camada, que os fenômenos relacionados com o tempo vai sofrer as influências que a gente conhece.
A segunda camada é a estratosfera. É nessa faixa que a gente vai encontrar a camada de ozônio. Ela vai estar estendida aí até mais ou menos 50 quilômetros do solo. A outra camada é a mesosfera. A gente vai começar a observar que a temperatura ela vai decrescer à medida que essa altitude ela vai aumentando. Nessa região aqui a gente encontra temperaturas de até menos 90 graus Celsius. Ela deve estar atingindo aí até 80 quilômetros de distância da superfície. A próxima camada é a termosfera. Essa camada ela vai absorver ondas curtas de radiação solar que vão fazer com que as temperaturas elas fiquem elevadas. A temperatura ela não tem um limite superior que é bem definido. Então ela vai aí de 80 até mais ou menos uns 500 quilômetros. Mas nessa região de até 300 quilômetros, a gente vai encontrar uma região dentro dessa camada chamada de ionosfera. É uma região onde os íons vão estar bem presentes e eles são originados da radiação por conta da alta energia que provém do Sol. E a última camada é a exosfera, que é a camada que está acima dos 500 quilômetros. Aqui a gente vai ter o movimento dos íons condicionados ao campo magnético da Terra. Dentro da estratosfera existe uma camada chamada de camada de ozônio, que ela tem uma importância muito grande para o planeta. Ela é formada pelo gás ozônio, que é uma forma alotrópica do oxigênio. Essas moléculas de ozônio, elas vão criar uma espécie de barreira para impedir que os raios solares eles cheguem até a superfície da Terra com toda a incidência. Então, uma parte é absorvida e outra parte é refletida para o espaço. Agora, por conta da interferência da ação humana, essa camada ela pode e fica enfraquecida porque algumas substâncias são lançadas na atmosfera, como o CF6, que é o clorofluorcarbono, por exemplo. Elas chegam até essa região e reagem com essa molécula, desfazendo essa camada ou enfraquecendo essas camadas. Por isso, a gente diz que existem buracos na camada de ozônio, que podem trazer consequências bastante danosas para a espécie humana e para a espécie de vida no geral, porque a incidência dos raios elas podem atingir a Terra, aumentando assim a temperatura, destruindo as plantações e interferindo no clima de uma maneira geral. Então é importante esse controle, é importante o reflexo, né, ou a reflexão do homem em relação à produção desses gases que são emitidos para a atmosfera. A gente observa nessa imagem um fenômeno bastante importante para o planeta, que é o efeito estufa. Os gases desse efeito, né, principalmente o gás carbônico, ele permite que essa luz do Sol passe por ele. Então, parte da energia solar ela é refletida pelas nuvens, pela superfície também da Terra, e uma outra parte ela é absorvida. Então, esses mesmos gases que retêm a grande quantidade de calor que é gerado pela luz do Sol, e esse calor então ele é refletido de volta para a superfície pelas moléculas dos gases do efeito estufa, gerando assim então mais calor. Então, isso ocorre e deve ocorrer de forma equilibrada. Porém, quando a gente emite esses gases e gera essa poluição, isso traz uma consequência. E uma das consequências danosas que nós temos tido é a questão do efeito do aquecimento global, que faz com que essa temperatura aumente e muitas consequências a gente tem em relação a mudanças de clima, em relação à interferência na própria sobrevivência do homem, em relação à agricultura, a plantio, e tudo isso de alguma forma é influenciada por todas essas
mudanças. Isso tudo se torna perigo para a nossa saúde, porque a poluição do ar ela vai desencadear diversas outras consequências para o nosso corpo, porque ela vai estar relacionada com a diminuição da eficácia do sistema mucociliar das narinas, ou seja, a gente tem a proteção inicial para reter essas partículas, então essa poluição pode destruir essa região. A gente vai ter aumento dos sintomas de asma, vai ter infecções por vias aéreas superiores, vai haver uma incidência de câncer no pulmão e de doenças vasculares maiores. Então é importante frisar também que crianças e idosos são os grupos mais vulneráveis, sendo frequentemente internados, principalmente em relação a essas doenças respiratórias. Então a gente precisa preservar o nosso planeta, emitindo ou buscando outras formas de não emitir ou de diminuir consideravelmente esses gases que são altamente poluentes na nossa atmosfera. Uma outra consequência também muito prejudicial em relação à emissão dos gases poluentes na atmosfera é a ocorrência de chuvas ácidas. Então, alguns gases ácidos eles são liberados na atmosfera, como o SO2, o NO2, o CO2, que são gases altamente ácidos e ao reagirem eles vão trazer um prejuízo, né, para a superfície. Esses gases, então, eles são levados para cima por conta do vento, o vento então vai conduzi-los e esses gases vão se combinar com as gotículas de água e vão formar ácidos. Por isso que ao chover a gente tem uma chuva ácida. Então essa chuva ácida ela vai destruir plantação, ela vai destruir edifícios, estátuas, ela vai poluir fontes de água, vai poluir o solo através desses ácidos que são extremamente fortes, como o ácido carbônico, o ácido sulfúrico, né, o ácido nítrico, que são altamente corrosivos, né, e fortes e causam todos esses danos citados até aí. Vamos pensar em algumas medidas preventivas para reduzir então essa concentração de poluentes e trazer menos impacto para o meio ambiente. Então, plantar árvores é uma opção bastante adequada, uma vez que ela absorve o gás carbônico, que traz essa concentração alta, ela traz efeitos, né, para o efeito estufa. Diminuir as queimadas ou evitar. Algumas são espontâneas, mas muitas são provocadas, e isso é altamente prejudicial. Colocar nas indústrias também filtros nas chaminés para evitar que tanto poluente chegue até a atmosfera. Fazer uso da química verde, que é uma química sustentável, onde a gente vai trabalhar com a redução, com a diminuição de risco, de toxicidade, fazer a produção de forma sustentável. Fazer também usos de sprays que não tenham a presença do CFC. Então, para isso, a gente precisa observar os rótulos e trabalhar com a questão da redução. A gente precisa utilizar produtos que tenham menos embalagens possíveis. A gente precisa reduzir o nosso consumo, buscar reutilizar o que a gente já tem, buscar reciclar aquilo que pode ser reciclado e diminuir dessa forma impactos que a gente causa ao meio ambiente.